Você que é pai ou mãe, sabe do que os seus filhos precisam? Então, confira o vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Natana, eu sou psicóloga e recentemente eu gravei uma série de 5 vídeos que vocês podem conferir na descrição desse vídeo, os vídeos completos, falando sobre 5 necessidades fundamentais das crianças e os desfechos disso na vida adulta delas. O que acontece? Eu fiz agora esse vídeo para ser um resumo de tudo isso, mas eu realmente peço que vocês confiram o vídeo completo para entenderem mais detalhadamente. Quando a gente pensa nas necessidades dos filhos, o que eles precisam, não tem nada de mirabolante e que não seja basicamente simples e óbvio e que de alguma forma a gente já tenha ouvido falar a respeito. Mas é sempre importante a gente relembrar e se questionar assim, será que eu estou fazendo essas coisas, por mais simples que elas sejam? Será que eu estou praticando elas no dia a dia? Então vamos lá. A primeira coisa que os filhos precisam é, sem dúvida, de amor, de afeto, de acolhimento. E quando eu me refiro a isso, é realmente os pais dedicarem um tempo de qualidade para passarem com os filhos. Eu sei que no mundo contemporâneo a gente tem muito essa questão assim de estou trabalhando demais, não tenho tempo, mas aí eu dei um celular legal pro meu filho, já que eu trabalho demais, então para compensar a minha ausência. E gente, não se enganem com isso não compensa e os filhos, independente de todas as coisas materiais que vocês derem para eles realmente precisam de afeto, eles precisam que vocês sentem, conversem, passe um tempo de qualidade com eles, porque os desfechos de não fazer isso são muito prejudiciais ao longo da vida deles. Então é algo que a gente precisa ficar muito atento e que é fundamental. Talvez a coisa mais fundamental de todas, sem dúvida, tá? A segunda coisa que os filhos precisam é de autonomia, então é a questão de a gente não super proteger demais, a gente não ficar fazendo tudo por eles, porque de acordo com cada faixa etária é importante que os filhos também tenham responsabilidades, entendo que assim como eles têm direitos, eles também precisam ter deveres para ir desenvolvendo esse senso, principalmente de que eles são capazes, porque quando eles fazem as coisas e se veem fazendo isso, eles têm evidências de que ok, eu consigo, e isso fortalece muito a autoestima, a segurança pessoal deles, além de outras questões que também são bastante importantes. O terceiro é a questão dos limites, que é a criança entender que ela precisa, até o adolescente também, que ela precisa ganhar não, que ela vai se frustrar na vida, que o desconforto é inevitável, que a gente precisa lidar com ele, porque todas as pessoas precisam e eles não têm direitos especiais, não são exclusivos, logo eles precisam lidar com isso, porque é como eu também gosto de mencionar para os pais quando eu converso sobre isso, de que não adianta a gente privar os filhos dos limites, do não, do desconforto, da frustração e depois o mundo lá fora, de uma maneira bem mais dura, ensinar isso, porque de alguma forma a pessoa vai se deparar com isso na vida. Então, quanto antes ela for preparada, melhor ela vai lidar quando as coisas forem acontecendo que são inevitáveis. Frustração é algo inevitável na vida e quanto antes a gente se prepara, melhor a gente vai lidar com isso ao longo da nossa vida. O quarto é um acolhimento das necessidades emocionais, os pais entenderem que eles não podem depositar os seus problemas, as suas frustrações, tudo em cima dos filhos, porque os filhos têm também necessidades emocionais e que eles não podem carregar o peso de muitas coisas emocionais dos pais, porque não é apropriado ainda para a faixa etária deles se envolverem com esse tipo de coisa. Então, os pais terem um cuidado para não depositar os problemas pessoais nos filhos, ou nem aquela questão assim de eu vou ter um filho porque eu estou me sentindo triste, desanimado, então eu quero que alegre minha vida, eu quero que salve meu casamento. O filho não pode ter essa responsabilidade. Ele tem as próprias necessidades emocionais que precisam ser satisfeitas e não ficar satisfazendo as necessidades emocionais dos pais em primeiro momento. E por fim, a questão de espontaneidade, que é o filho poder ter liberdade, poder errar, poder aprender as coisas e não ser cobrado assim, que tu só faça as coisas certas, que tu cumpra tudo exatamente como a gente gostaria, que tu atenda as nossas expectativas, porque isso não é funcional e vai fazer com que ao longo do tempo o filho seja uma pessoa que se cobra muito, provavelmente, que é muito rígido consigo mesmo, que acha que não pode errar e que gera também uma série de desfechos negativos ao longo da vida. Então,
criança, adolescente precisa ter momentos de liberdade. A escola é importante, com certeza, mas ela não é só isso. Os pais têm que cuidar com essa questão de achar que o filho só precisa tirar 10 para muitas vezes preencher expectativas que os pais têm, na verdade, e que o filho não tem responsabilidade de ficar suprindo dessa forma, porque às vezes a gente tem expectativas de acordo com coisas que talvez a gente não fez na nossa vida e quer que os filhos agora compensem isso, e isso não é correto, não é apropriado fazer, tá bom, gente? Então, basicamente, são essas as necessidades, aquilo que os filhos precisam, e eu gosto sempre de pedir para que quem tem filho fique de vez em quando avaliando, assim, a gente está cumprindo essas 5? Qual que a gente está deixando a desejar um pouco? Será que essa daqui a gente não precisa dar uma atenção especial nesse momento? Porque, sem dúvida, é a melhor forma da gente conduzir a criação e educação dos filhos. Era essa a minha dica, gente. Um abraço e até mais!